Pessoal, vou falar um pouco do levantamento dos pontos de detalhe, tá? Vocês não precisam memorizar as equações, todas elas. Na avaliação de vocês, eu vou colocar as equações dos pontos de detalhe, mas vocês precisam identificar, a partir de um levantamento, qual o método de levantamento de pontos de detalhe que foi utilizado, né? Também o levantamento de pontos de detalhe é chamado levantamento por pontos, né? E ele é feito ao mesmo tempo do levantamento da poligonal ou posteriormente, tá? Dependendo do tipo de levantamento que a gente quer fazer. Então, os principais métodos de levantamento de pontos de detalhe são os métodos de irradiação, estação livre, interseção e bilateração. Tá? Eu vou falar cada um deles e as diferenças entre eles. E eu passei 4 exercícios para vocês, tá? De pontos de detalhe. Esses exercícios vão valer ponto extra, tá? É como se fosse uma pontuação extra na prova de vocês. E isso assim visa, né, incentivar vocês a fazerem os exercícios, tá certo? Então, o mais simples de todos os métodos é o método de irradiação. Na maioria das vezes, nós utilizamos este, tá? Por praticidade e porque ele é mais simples também de calcular. E nesse método, né, então o método de irradiação é o procedimento mais utilizado para amarrar os pontos de detalhe a um sistema de referência, ou seja, a um ponto da nossa poligonal já conhecida, e por meio da medição de uma direção, né, ou seja, de um azimute e uma distância. Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Vamos supor que eu estaciono numa estação conhecida, tá? E eu quero visar a quina do bloco, tá? Mais próximo de mim. Tá? Eu faço, então, uma visada de ré na estação outra estação conhecida, né? Por exemplo, aqui eu estou no ponto A, eu faço uma leitura de ré, uma visada de ré em B e uma visada de vante, tá? No meu ponto aqui, no meu ponto de interesse, por exemplo, a quina, tá? Do bloco. Para que isso, né? Para que eu consiga calcular, por que eu viso o ponto B, né? De ré, para que eu consiga calcular o azimute AB, né? O azimute dos meus dois pontos da poligonal. Nós provavelmente já temos esse ponto calculado, né? Ao fazermos o levantamento da poligonal. Tá? Então, a gente já tem o azimute AB, que é o azimute de um alinhamento da minha poligonal, tá? Então, o que eu faço? Então, quais que são os dados conhecidos? As coordenadas dos pontos A e B, né? Então, eu vou medir no campo. Qual que? O ângulo formado entre o ponto B, A e P1, tá? Então, vou medir esse ângulo externo aqui. Por isso que eu faço a ré em B e a vante em P1, para obter esse ângulo externo aqui, BAP1, tá? Por quê? Porque eu quero calcular o azimute, o quê? AP1, tá? Eu tenho o AB e eu quero calcular o AP1. Também tenho que medir a distância em campo de A a P1, tá certo? E para quê? Para que eu consiga calcular as coordenadas x e y de P1, ou seja, a coordenada da minha quina, da minha árvore, da minha torneira, qualquer outro ponto de detalhe de interesse. Tá? Então, como que eu vou calcular? Então, eu tenho o azimute AB, tá? Eu tenho esse ângulo interno aqui, BAP1, porque eu fiz a medida do ângulo externo. Então, 360 graus menos esse ângulo externo vai me dar esse ângulo aqui, interno, BAP1. Então, eu vou somar o azimute anterior, tá? Mais esse ângulo aqui, eu vou ter o azimute AP1. Tá certo? E eu tenho a distância AP1, eu consigo calcular ΔX e ΔY de AP1. Aqui ΔAP1, ΔX de AP1 é a distância AP1 vezes o seno do azimute AP1. E o ΔY, a mesma coisa, vezes o cosseno, tá? Eu tenho a coordenada de A, mais o ΔX AP1, eu tenho a coordenada x de P1,
E o mesmo com o y, tá? Aqui não tem como a gente calcular os erros angulares e lineares nos pontos de detalhe, tá certo? No caso do método estação livre, ele é utilizado quando a gente não consegue estacionar o aparelho, né, ou o teodolito, a estação total, sobre um ponto de coordenada conhecida, né? Vamos supor, né, que o ponto de uma coordenada conhecida seja uma árvore, né, ou uma torre, ou um poste. Eu não consigo estacionar meu equipamento nesse local. Então eu vou estacionar ele em outro local, pode ser qualquer ponto que eu escolher, tá? Por exemplo, aqui a gente estaciona a caixa de esgoto, uma torneira, né? Qualquer ponto de interesse, onde eu não tenho a coordenada conhecida. Então eu estaciono numa estação desconhecida. E aí eu vou visar 2 pontos de coordenadas conhecidas. Por exemplo, 2 árvores que eu tenho coordenadas, ou 2 postes que eu tenho as coordenadas deles, tá? E aí eu vou calcular o quê? Eu vou ter o ângulo interno ou externo. Se eu obter o ângulo externo, é 360 graus menos o ângulo externo para me obter o ângulo interno, para que eu consiga realizar o cálculo, tá? Então, como que é feito isso? Eu estacionei em E, tá? Eu faço a ré em A e avante em B, ou a ré em B e avante em A, tá? E aí, o objetivo é obter alfa, que é o ângulo interno, tá? Formado entre os 2 pontos conhecidos e a estação desconhecida, tá? E aí, eu também tenho que medir a distância, né, da estação desconhecida para A ou para B. Eu posso escolher, né, qual lado que eu vou calcular, né, primeiramente. Aqui ele não precisa ser dos dois, tá certo? Então, aqui eu vou medir o ângulo alfa em campo, né, como eu expliquei para vocês, e faço a distância de A, distância EA, tá? Se o cálculo das coordenadas de A foi feito a partir do vértice A, ou distância BE se for a partir do B. E aí eu vou calcular o que? O gama, tá? Com relações de seno. Então, eu tenho que seno de alfa, né, tá para a distância AB. Essa distância AB é a distância do meu alinhamento da poligonal. Então, eu já obtive isso em campo quando eu fiz o levantamento da poligonal, tá? E é da mesma forma que gama tá para a distância EA, tá? Se eu estivesse usando o beta, né, o gama seria aqui, então seria, se eu estivesse usando essa distância aqui, seria o contrário. Então, gama é o que? O arco seno da distância EA vezes o seno do ângulo interno alfa, vezes a distância AB, dividido pela distância AB. Não precisam memorizar essas equações, tá certo? Então, para calcular o ângulo de beta, né? E o azimuth, então eu preciso do azimuth, o que? AE, tá? Eu tenho o que? O azimuth AB e eu preciso do azimuth AE. Então, o azimuth AB é o azimuth que eu obtive da minha poligonal, certo? Mais o beta, tá? Mais esse ângulo aqui é igual ao azimuth AE, que é esse ângulo aqui em vermelho, tá? Que é o que me interessa, certo? Para me calcular beta, é bem simples. Aqui, né, eu sei que o somatório desses 3 ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, vai ser 180 graus menos alfa, que é o ângulo medido em campo interno, mais gama, que eu calculei na equação anterior. Então, vai ser o azimuth AB mais beta, me dá o azimuth AE, tá? Então, aqui fala, ó, azimuth AB é a xb menos xa, calculado a partir das coordenadas. Mas nós já vamos ter calculado ele quando fazemos os cálculos da poligonal fechada. E aí, então, qual que é a coordenada de xe? É a coordenada de A mais a distância A vezes o seno do azimuth AE. E o mesmo com y, certo? E o método de interseção? Então, o método de interseção é quando a gente não consegue medir a distância, tá? Porque às vezes a gente não tem, como se diz, uma trena ou um equipamento que mede a distância. A gente só tem um teodolito que vai me dar as medidas dos ângulos, certo? Outra coisa é que eu não consigo calcular a distância ao ponto conhecido, tá?
Porque vamos supor que tem um rio passando bem aqui, né? Entre os dois pontos conhecidos e o meu ponto conhecido. E eu só tenho uma trena e eu não consigo medir a distância do ponto conhecido ao ponto desconhecido. Apenas os ângulos. Então aí eu uso o método de interseção. Então é importante lembrar isso. Interseção eu obtenho apenas medidas dos ângulos. Tá? Então a gente faz o que? Uma interseção de visadas. Eu vou ter que estacionar nesse método 2 vezes, como vocês podem ver aqui na figura do exemplo. Eu estaciono primeiro em um ponto conhecido, exemplo A, faço a ré, tá? No outro ponto conhecido e avante no meu ponto desconhecido. E obtenho esse ângulo externo. Depois eu estaciono no meu outro ponto conhecido, faço a ré no sentido contrário, tá vendo? Sentido anti-horário, tá certo? Do meu ponto conhecido e a minha avante no ponto desconhecido. Como eu estou fazendo a visada no sentido anti-horário, aqui eu vou obter o ângulo interno, certo? No fim das contas, nós vamos trabalhar apenas com os ângulos internos. Então aqui eu vou ter que subtrair esse ângulo de 360 graus para obter o ângulo interno aqui. Certo? E aí como que eu vou fazer o cálculo? Então eu vou ter alfa e beta, que são os ângulos internos, tá? Eu tenho já o azimuth AB, tá? Mas eu quero saber qual que é o azimuth AP, de A até o meu ponto. Eu também tenho o azimuth BA, mas eu quero calcular o que? O azimuth BP, que é do azimuth de B até o ponto. Então, aqui a gente mostra. Então, como que eu vou calcular o azimuth AP? Vai ser o azimuth AB, certo? Menos alfa, que é o ângulo interno, certo? E como que eu vou calcular esse azimuth BP? Vai ser o azimuth BA mais beta, certo? Então, assim eu obtenho os azimuths de A até P e de B a P, tá? E aí a gente usa essa equação aqui, tá? Essa equação parece um pouco complexa, mas não é. XA é a coordenada do ponto A, menos a coordenada y do ponto A, vezes a tangente do azimuth AP, menos a coordenada x de B, menos y de B, vezes a tangente do azimuth BP, dividido pela tangente, né, do azimuth BP, menos a tangente do azimuth AP. Isso é para calcular o y. Então, eu calculo o yp primeiro, que é a coordenada y de P. Depois, eu vou calcular a coordenada x de P, que vai ser xa, a coordenada de A, mais o y de P, que eu já calculei, menos o y de A, vezes a tangente do azimuth AP, ou essa outra variação considerando o B, tá? Não precisam memorizar, né? Quando vocês forem fazer os cálculos, né? Vocês podem olhar as equações, tá? E fazer normalmente aqui, seguindo essas equações. O método de bilateração é quando eu não tenho um equipamento para medir ângulos, então eu obtenho apenas as medidas das distâncias entre dois pontos de coordenadas conhecidas e um ponto desconhecido, que é o P. Tá? Então, lembra, interseção só tem ângulos e bilateração só tem medidas de distância. E tanto na interseção, tá, quanto na bilateração eu tenho que estacionar 2 vezes, ou seja, eu tenho que ir nos 2 pontos conhecidos para realizar as medidas. Aqui, por exemplo, eu estaciono um ponto conhecido, faço a medida do ponto conhecido ao desconhecido, por exemplo, AP, a distância AP, e a distância BP. Tá? E aí, com essas distâncias e o azimuth AB e azimuth BA, a gente consegue calcular os ângulos alfa e beta e os azimuths AP e BP. Então, é essa equação aqui, tá? Vocês só seguem. Essa aqui é distância AB, a gente já tem, que é da poligonal, mais a distância AP medida em campo, menos a distância BP. Então, é bem simples. Aí você acha o quê? Alfa, que é o ângulo interno, e beta, que é o ângulo interno. Com os ângulos alfa e beta, a gente consegue calcular os azimuths, lembra? Azimuth AB menos alfa, azimuth AP, né? Azimuth BA mais beta, azimuth BP. Então, aí a gente conseguindo ter esses azimuths e as distâncias, a gente consegue calcular o delta x
né, de BP, né, BP ou AP, e consequentemente as coordenadas do ponto x e y, tá? Então é isso, pessoal. Então eu coloquei na pasta de vocês 4 exercícios, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tem esse aqui, tá? Então, a realização de um levantamento planimétrico dá origem a essa poligonal apresentada na figura 1. Essas coordenadas D, A, B e C são as mesmas que vocês vão calcular no exercício do cálculo da poligonal. Tá? Por isso que elas não são apresentadas aqui, as coordenadas da poligonal. Dos pontos da poligonal. Então, foi feito o levantamento de 4 vértices de um prédio que estava dentro da poligonal e a gente quer calcular o que? As coordenadas das quinas do prédio. Aí aqui é dado, tá? Os ângulos externos ou internos, tá? E aqui é pedido para vocês, né, calcularem as coordenadas com o método que você julgar mais adequado, conforme a informação que é dada aqui, tá? Aqui a gente tem 4 exercícios, cada exercício corresponde a um método de levantamento de pontos de detalhe, tá certo? Então, aqui nesse exercício aqui a gente só tem a medida de ângulos, não temos medidas de distância, tá? Nesse outro aqui, no exercício 4, nós temos aqui só as medidas de distância, não temos medidas de ângulos. Então, vocês têm que lembrar qual é o método que eu vou utilizar, qual o cálculo que eu vou utilizar conforme a informação que é dada no exercício, tá? Aqui eu tenho ângulos e distâncias, tá certo? Só que lembrando que esse T1, C1 são o que? Esses pontos desconhecidos, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida me mandem no WhatsApp, tá certo? Ou no fórum. Obrigada.